ampliando mais ainda. Isso aqui já é teórico, isso aqui é prático, isso aqui é mais teórico. Tá? Parece um mosaico, onde você tem íons positivos circulando, sendo circundado pelos elétrons. Tá? E o mais importante, ligas metálicas. São misturas sólidas de 2 ou mais elementos, tá? Que são de elementos metálicos. Um deles é metal. Quando a gente fala liga metálica, não significa que todos são metais, não, tá? Um deles tem que ser metal. Qual que é o objetivo da liga metálica? Pessoal, os metais, tem uns metais que são muito defeituosos. Por exemplo, o ouro. O ouro puro, que é o 24 quilates, ele é muito maleável. Se eu deixar ele no sol e pegar e passar assim, ó. Se você está correndo de ouro, se você passar assim, ó, ele risca todinho. Não presta. Então eu preciso adicionar um metal mais resistente ao calor para poder formar algo resistente. No caso aí é o cobre e a prata. Aí por isso que do 24 quilates passa para 18 quilates. Tá? Ou seja, o que é o ouro 18 quilates? É um ouro, nós vamos ver até agora, mas é um ouro 75% ouro. Tá? Aí falta 25%. Aí isso varia, mas geralmente é metade, metade. 12% cobre e 12% prata. Tá? O cobre e a prata são mais resistentes do que o ouro. Tá? Agora, professor, prata e cobre. Qual que é mais barato? O cobre. Então por que você coloca prata? Porque se colocar 25% de cobre, o cobre é vermelho. Aí fica uma aliança avermelhada, aí fica feio. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, ligas o aço. Que seria o do mundo sem o aço, hein, pessoal? O que seriam os carros, automóveis, indústrias, ferramentas, estrutura metálica, onde você faz toda a casa, toda a indústria sem o aço? Impossível, tá, pessoal? O aço é formado por ferro e praticamente carbono, tá? Nós temos mais de 1000 tipos de aço, tá, pessoal? Mas o mais tradicional, os primeiros que é utilizado hoje, é ferro e carbono. Tá? O ferro, pessoal, qual que é o problema do ferro? Enferruja rápido. Por exemplo, se você vai para uma cidade praiana, litoral, você vai ver que os portões, as grades, as janelas, nenhum é de ferro. Todas são de alumínio. O alumínio enferruja? Sim, mas muito mais demorado do que o ferro. E o ferro enferruja muito mais rápido, tá, pessoal? Muito mais. Por isso que coloca o quê? O carbono. Porque o carbono faz uma proteção e não enferruja. Aí eu tenho um aço. O aço inox, que é aquele aço brilhoso. O brilhoso, sabe por causa do níquel e cromo, tá? Que é bem brilhoso. Você passa um pano, manda polir e acabou. O ouro 18 quilates, que eu falei, formado por ouro, cobre e prata, tá? Bronze, o famoso bronze, que é muito utilizado em estátuas, em medalhas aí, né? É cobre e estanho, tá? O latão, que é utilizado hoje em praticamente todos os recipientes de indústria, tá? Para pegar tinta, por exemplo, né? O que seria a tinta se não fosse o latão? E estragar a tinta tem que ser conservada. Já é cobre e zinco, tá? Pessoal, isso aqui cai, tá? Ouro, bronze e latão são as ligas que mais caem e ele não dá nenhuma dica para você saber qual que é. Você tem que saber que bronze é cobre, estanho, latão é cobre e zinco. E ouro, cobre, prata e principalmente ouro. Outras ligas, amálgamas, que são muito utilizadas, principalmente em dentes, tá? É formada por prata, estanho, cobre e mercúrio, tá? Utilizado em obturações, e etc. A liga de fusível, vocês estão vendo eletricidade, o que é o fusível? O fusível tem a mesma função do disjuntor. Ele suporta uma carga elétrica. Se for a maior, no caso do fusível, ele queima. Se for o disjuntor, ele abre a chave, a corrente não passa para não queimar os aparelhos. O fusível, ele é menorzinho, o disjuntor já é grandão. Um carro, uma moto, tem uma caixa de fusível lá. Né? Passou uma corrente maior, o fusível queima. Por que o fusível queima? Porque quando ele passa uma carga maior, ele funde. Ou seja, do estado sólido ele se torna líquido. Quando ele funde, ele une e corta a corrente não passa. Tá?
formado por bismuto, chumbo, estanho e cádmio. E a sua, ó, olha aqui, principalmente, é a baixa temperatura de fusão, ou em torno de 68 graus Celsius, baixíssimo, tá? A água ferve a 100. Essa propriedade é importante porque, graças a ela, essa liga pode ser utilizada em fusíveis, sendo que quando a intensidade da corrente é muito alta, a temperatura aumenta e o fusível se funde, interrompendo a passagem da corrente elétrica, tá? Pela fusão. Solda. O que seria o mundo sem a solda, hein? Formada por chumbo e estanho. Ele é utilizado em contatos elétricos por baixo ponto de fusão, né? Você pega o fogo, né? Tá o fogo lá, pode ser hidrogênio, ou geralmente é o carbureto. Carbureto você joga água, forma o gás acetileno. O gás acetileno é explosivo, você coloca o fogo, aqueles maçarico mesmo. E você coloca uma peça, geralmente, geralmente é formada, não é só um metal, né? É formado por chumbo e estanho. E ele funde muito rápido. Aí você joga o fogo, ele vai fundir, vai se juntar com a peça, vai colar, quando ele secar, ele cola as duas peças, né? Os portões, hoje tudo é formado por solda, né? Hoje você usa solda em tudo. Brilho característico, tá, pessoal? Os metais, quando polidos, apresentam um brilho muito característico. Isso aqui é importante, tá? O que alta condutividade térmica e elétrica? Lá na física, pessoal, isso chama-se calor específico na física, tá? Quando eu vou esquentar qualquer substância sem que ela mude de estado físico, eu uso o calor sensível, tá? Que quantidade de calor em calorias, massa em gramas, ΔT em temperatura e o seu calor específico. Se eu for isolar o C aqui, ó, cubo aqui, ó, vou passar os dois dividindo. Aí fica M vezes ΔT. O calor é em calorias, barra de divisão, gramas por grau Celsius. Ou seja, é a quantidade de calor para elevar 1 grama de substância a 1 grau Celsius. Por exemplo, o calor específico do ferro é 0,2 caloria por grama grau Celsius. E o calor específico, por exemplo, da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, eu vou pegar 1 grama de água e 1 grama de ferro. E eu vou elevar os dois para 1 grau Celsius. No caso do ferro, só 0,2 calorias dá conta do recado. No caso da água, 5 vezes maior o calor. Preciso de 1 caloria. Então eu posso afirmar que o calor específico da água, por ser alto, significa que a água é um péssimo condutor de calor. O que significa ser péssimo condutor de calor? O contrário dos metais. Os metais são bons condutores, que significa o quê? Aquece rápido e também resfria rápido, beleza? Se você colocar uma xícara de café, não. Se você colocar um café num copo de alumínio, você não consegue beber. Você queima as beiças tudinho. Então, alta quantidade térmica e elétrica, todos, tá? É lógico que tem uns metais que são melhores. Por exemplo, a prata e o ouro são os melhores condutores de eletricidade. Ó, o pessoal já rouba cobre, fio de cobre, né? Se colocar prata, então, ouro, hein? Imagina, nós vamos ficar sem. Por que são bons condutores, pessoal? Aí vocês têm que recorrer lá na física, isso aqui não é nem química mais, tá? O que é um material condutor e um material isolante? Pessoal, o material isolante não permite a corrente passar, o condutor já permite, tá? Por que os condutores permitem a passagem? Pessoal, porque já tem elétrons aqui livres. Os elétrons só vão entrar aqui para poder passar, porque o que é corrente elétrica? Fluxo ordenado de elétrons. Isso é corrente elétrica, né? Ou seja, eu vou pegar a quantidade de carga e vou dividir pelo tempo. Carga é coulomb e o tempo é segundos. Coulomb por segundo, a física não quer chamar de ampere. Então, quando eu pego a corrente que é ampere, é o que? É o fluxo de elétrons de um ponto para outro. Agora, os elétrons, a velocidade dela é baixíssima, pessoal. Mas por que acende a luz e ela já acende instantâneo? É que nem a água da torneira. Olha a comparação. Quando eu vou pegar a mangueira para lavar, por exemplo, o quintal, se a mangueira estiver vazia e ligar, ela vai demorar uns 5 segundinhos, não vai? Até chegar água. Por quê? Porque ela vai ter que sair lá da torneira e ir lá na boca da mangueira. Agora, uma vez ela cheia, se você liga a torneira, já é o que? Instantâneo a saída da água. A mesma coisa com os elétrons, pessoal.
Se os elétrons tivessem que percorrer daqui até aqui, a gente ia ver aquele delayzinho. Eu ia acender o interruptor, poucos segundos depois que acender a lâmpada. Porém, entre o interruptor até a lâmpada, já tem elétrons. Já estão lá. Esses elétrons aqui, ó, que vai passar aqui, ó, eles não vão para cá, não. Quando eles chegam aqui, eles empurram esse aqui, é a água. A água está lá na torneira, ela empurra lá na torneira, que empurra o resto e vai. Então, esses elétrons aqui, ó, esses que estão saindo aqui não são esses que chegou, não. Esses elétrons que estão vindo aqui são esses que saíram e esses aqui ficaram. E assim você vai fazendo esse fluxo de elétrons, beleza? Por isso que os metais são bons condutores, porque tem elétron pra caramba. Vamos lá. Altas temperaturas de fusão e ebulição, nós vimos, porque a ligação é extremamente forte, tá? Por isso que todos são sólidos, como eu falei, exceto o mercúrio, tá? O galho e o potássio são sólidos, mas eles se fundem com a facilidade. O galho, tem até um vídeo na internet, o cara pega uma colher e vai mexer na água, ela se desmancha todinha. Aquilo ali é galho, tá? O galho se desmancha com muita facilidade. Maleabilidade, olha o nome, hein? Tem gente que não sabe o que é maleabilidade, cai no Enem e erra. São muito maleáveis. Por exemplo, o que é maleabilidade, pessoal? Presta atenção. Transformar em lâminas. Isso é malear. Eu vou malear o ferro, ou seja, vou pegar o ferro e transformar em lâminas. Isso é o mais importante. A reciclagem, ela só é possível, tá? Por causa da maleabilidade. Por quê? Porque quando você bate aqui, por exemplo, aqui a animação é um martelo, os elétrons eles se organizam conforme a batida. Por isso que eu posso fazer, todo mundo já viu, né? Por exemplo, na Idade Média, hoje acontece ainda. O cara fazer uma espada, aí pega um negócio de ferro, joga no calor, ele fica bem vermelho e começa a martelar. Ou seja, ele vai definir toda a estrutura da espada. Isso é possível só com os metais, porque eles são maleáveis. Quando você bate, os elétrons e os íons positivos se organizam, tá? O ouro é o mais maleável de todos, por isso que o ouro não é bom usar ele 100%, tá? Ductibilidade, olha o nome. O que é ser ducto? Tem gente que não lembra o que é isso. É transformar em fios, tá? Em fios. Isso é muito fácil. Você pega o metal e sai raspando ele, claro, numa máquina, né? E transforma em fios. Transformar em lâminas, maleabilidade. Transformar em fios, ductibilidade. Resistência à tração. Todo mundo sabe, cabo de aço, ó, só lembrar do cabo de aço. Apresenta grande resistência à tração. O ferro sob forma de aço é um exemplo mais comum que existe, tá bom? Então vou fazer um exercício aqui para a gente encerrar, já encerrou. Ligação metálica é muito fácil. Ligações metálicas, considera a alternativa e marca a incorreta. Letra A, pode-se obter fios? Pode, acabou. Lógico que pode, nós acabou de ver. Chama ductibilidade. Acabou? Quantos minutos falta? 15? Tá. Aí, pessoal, então tá certo. Transformar em fios, ductibilidade. Se fosse lâminas, maleabilidade. Metais são, em geral, muito resistentes à tração. Sim, em geral, porque se você vai pegar o mercúrio que é líquido, você vai puxar um carro com mercúrio que é líquido? Não existe isso. Letra C, quando polidas, superfície metálica reflete muito bem a luz, verdade. Hoje, quem já viu um caminhão que carrega combustível, querosene, álcool, diesel, gasolina, você pode ver que eles são de metais. Muitos são de aço inox mesmo, é bem bonito. Por quê? Para que a luz do sol venha, bate e reflita, não esquenta lá dentro, né? A radiação ela é refletida. Então, letra D, em materiais que apresentam ligação metálica, os pontos de fusão são sempre elevados. Né? 99% sim, mas não é. O mercúrio é líquido, então o ponto de fusão dele é baixíssimo. Porque se ele já é líquido naturalmente, então quer dizer, naturalmente, quando eu falo, é 25 graus Celsius. Ele já é líquido. O que é fusão? É a passagem, se ele é líquido aqui, ó, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, líquido é 25, então quer dizer que ele é sólido a menos que 25.
e ele vai ser gasoso acima de 25. Então, ponto de fusão baixíssimo. Então, não pode ser certo, tá? Vamos ver mais um exemplozinho. Isso aqui é importante. Quando ele compara as 3 ligações, ó. Considere os modelos de ligação A, B e C, podem ser classificados respectivamente quanto os compostos. Ó, pessoal, amostra A, B e C. Olha a amostra A. A amostra A, ele é temperatura de fusão alta. De ebulição, também alta. Se for pelos pontos de fusão e ebulição, não dá para ajudar muito, não. Por quê, pessoal? Porque quando a gente compara a ligação iônica com a metálica, as duas elas são parecidas. O que é iônica? É um metal que doa, um metal que recebe. Positivo e negativo, ocorre o quê? Uma atração. O que é a ligação metálica? É um metal que doa, é outro metal que doa, mas eu tenho elétrons aqui em volta dele. Ocorre o quê? Uma atração. Então são duas ligações fortes e que são duas que conduzem corrente elétrica. Porém, presta atenção aqui, ó, a ligação iônica ela só conduz corrente elétrica se ela estiver no estado líquido ou estado aquoso, tá? Lembrando que todos os compostos orgânicos sólidos, eles são... falhou. Todos os compostos iônicos e inorgânicos são sólidos, tá? Assim como os metais. Tem exceção? Tem, mas 90% são sólidos. Por quê? Porque prova a força da ligação, pessoal. São duas coisas extremamente fortes, o que interfere no estado físico por ser sólido. Por isso que na ligação covalente, que também chama de molecular, pode ser encontrado sólido, líquido e gasoso. Tá? Agora, se for pelos termos de fusão e ebulição, ó, A e B, A e C, aliás, elas se confundem. Elas podem ser tanto iônicas quanto metálicas, porque os dois combinam com isso. Porque como são ligações fortes, eu espero isso dessa. Então, aí que acontece? Eu já pego aqui a B como a covalente, porque ponto de fusão e ebulição baixos. Então, o que vai diferenciar A e B? O que vai diferenciar A e B é exatamente a condução de corrente elétrica. Pessoal, olha aqui, se for a 25, condutor, se for a 1000, também é condutor. Ou seja, tanto no estado sólido quanto no estado líquido são condutores. Olha o B, no estado sólido, isolante, no estado líquido, condutor. Típico da ligação iônica, tá? A ligação iônica fala que só pode ser conduzir corrente elétrica no estado líquido ou no estado aquoso. E no sólido é isolante. Sim, você pega o cloreto de sódio, por exemplo, do sal de cozinha, que é a ligação iônica, não vai conduzir corrente elétrica nunca. Você tem que colocar em água, para que em água separe os íons, que a gente já viu que é dissociação, aí sim pode produzir a corrente elétrica. Então, por isso que a resposta seria a letra D, tá? O composto A tem que ser iônico, porque ele é isolante no sólido, né? Então, a resposta aí, letra D. Vamos terminar aqui, ó. Quando dois ou mais metais no estado líquido são miscíveis, dizendo que constitui uma liga metálica, podendo ter uma composição percentual e massa variável. Como, por exemplo, nós temos o bronze, que é uma liga de cobre e estanho, usada na manufatura de sino, que contém 80% de cobre e 20% de estanho, e de uma fechadura contendo 90% de cobre e 10% de estanho. Com as informações acima, pode-se fazer as seguintes afirmações. 1. O bronze, por não ter composição fixa, não é representada por opa, dei a resposta aqui. O bronze, vamos lembrar lá o bronze? Não, ele já falou aqui, ó. O bronze, ele é formado por... Cadê? Ele falou aqui, ó, por cobre e estanho, tá? Aqui que ele falou na número 1. O bronze, por não ter composição fixa, realmente não tem composição fixa, não é representado por uma fórmula química. Verdade. Né? Eu não tenho, qual que é a fórmula do bronze? Não tem. Qual que é a fórmula? Mistura, não tem fórmula química. Quando eu pego água e óleo, qual que é a fórmula da água e óleo? Não tem. A água tem uma fórmula, o óleo tem outra, cada um tem a
Agora, quando eu misturo, qual que é a principal diferença entre substância e mistura? Tem várias. Primeiro, substância tem ponto de fusão, ponto de ebulição constante. A água ferve a 100, congela a 0. Isso aí é uma propriedade de substância. Mas quando eu pego água e álcool, que já misturei, aí eu já baguncei tudo. Então a número 1 ela está certa. O bronze, por não ter composição fixa, não tem. Se tivesse, aí tudo bem, mas como não tem, não pode ser representado por tá? Mistura, pessoal. Tá? Mistura não tem fórmula molecular, não tem fórmula química, tá? Grave isso aí. 2. Se o sino for de meia tonelada, a massa do cobre é de 400 quilos. Isso aqui é fácil, ó. Isso aqui é cálculozinho bobo. O sino, vamos lá para o sino. O sino, ele falou para nós que pesa 500 quilos. Meia tonelada. E o que é o sino? O sino, ele é utilizado 80% de cobre e 20% de estanho. Aí ele falou, se o sino for de meia tonelada, a massa do cobre. Então, qual que é a massa do cobre? 80%. Então, é 500 quilos vezes 80%. Pronto, fácil. Corta esses dois zeros aqui, ó. 5 vezes 80, 400. Então, certinho. Então, a 2 também está verdadeira. 3. Se a fechadura tiver 20 gramas de estanho, então, nela a quantidade de bronze vai ser de 200 gramas. Então, vamos ver. Primeiro, está falando de fechadura. Vamos lá para a fechadura? Ó, a fechadura é 90%, tá? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. Quando eu pego aqui, vamos pegar aqui, ó, 90% de cobre e 10% de estanho. Aí ele falou que é 20 gramas e 200 gramas. Ó, então fica fácil. 200 gramas mais 20 gramas, eu tenho um total de 220 gramas. Pessoal, 220 gramas é a minha massa total. Então, equivale a... Você tem várias maneiras de resolver, tá? Umas 40 tipos. Isso eu estou fazendo do meu jeito, que cada um faz, né, que achar importante. E eu quero saber 200 gramas. Aí vai ser X. Só quero saber se isso é verdade. Se 200 gramas dá 90%, né? Vamos fazer a regrinha de 3 aqui. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, multiplicando cruzado, fica X vezes 220 é igual a 200 vezes 100. Então, tá aí. Aí vem X é igual a essa galera todinha vezes 220. Ó, posso cortar aqui. Então, vai ficar 2.000 por do 22. Quanto que vai dar isso aí? Não vai dar longe de 90%, concorda? Porque, ó, se fosse 2.000 por 20, seria 100% quase. Por 22, não vai dar 90% nunca. Vai dar em torno de 90%. Pode fazer o cálculo que quiser. Então, não. Não. 4. Na obtenção de ligas metálicas, deve haver a evaporação de metais que a constituem. É aí. É 3. Por isso que eu vi. A 4 está errada, tá, pessoal? Evaporação dos metais, não, tá? Ligas metálicas. Ligas metálicas. Deve haver evaporação. Evaporar... Tem algumas ligas que evaporam, mas ele generalizou. Na obtenção das ligas. Evaporar, não vai evaporar, tá? Vamos fazer essa conta aí. Alguém tem calculadora aí? Para fazer rápido? Eu tenho aqui. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Fica essa galera todinha aí, ó, que é 20.000, dividido por 220. Dá 90,9. Ele considerou certo. Dá 90,9, não é 90, mas ele considerou certo. Então, vamos pelo exercício. Bonitinho, não vamos estressar com ele, tá? Mas não dava para errar, porque a 1 com certeza é a verdade, a 2 com certeza é verdade, tá? E a 4 é absurda. Evaporar metal, imagina o gasto energético, hein?
O ferro mais puro que tem funde a 1.200, funde. Ou seja, ele se torna líquido a 1.200. Imagina evaporar mais de 5.000 graus Celsius. Não dá não, tá? Então, fechou. Alguma dúvida na ligação metálica? O que é importante da ligação metálica?